Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, no poderoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre é um grande privilégio, uma grande honra para mim, quando chega essa hora, para nós podermos meditar e compartilhar a poderosa palavra de Deus. Todos nós estamos trabalhando e crescendo na estatura de um varão perfeito para atingir a pedra de coroa, aquele grande amor divino que tomará nossos corações e que produzirá a fé para o arrebatamento. Porque primeiro vem o amor e depois vem a fé. Eu não posso confiar em quem eu não amo, ensinou o profeta. Então, este amor divino, ele é derramado em nossos corações pelo poderoso Espírito Santo. Na primeira epístola de São João, capítulo 4, está essa frase: eu amo porque primeiro ele me amou. E quando o profeta pregou a série dos 7 selos, no final de cada mensagem, ele cantava esse corinho: eu amo porque primeiro ele me amou. E uma outra frase que ele gostava muito de usar, ele dizia: quando ela, a noiva, quando ela souber o que ela é, se dará o arrebatamento. Então nós temos recebido a graça de Deus, a revelação de saber de onde viemos, quem somos, para o que estamos aqui e para onde nós estamos indo. Nós estávamos primeiramente em seus pensamentos. Antes da fundação do mundo, nós já existíamos em seus pensamentos. Deus, veja, sendo ele onisciente, ele pôde ver o fim antes do começo. Então ele nos viu dentro dele mesmo, da maneira como somos hoje. Por isso que Davi escreve o Salmo 139, e ele traz esse mistério da sua própria vida e, por conseguinte, da nossa também. Porque o que Deus fez com o crente faz com todos os demais. Então, esse grande mistério do livro da vida do Cordeiro, que nossos nomes já estavam lá desde antes da fundação do mundo. Então, ele nos conheceu e nós existíamos nele. Veja, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne. E tudo que foi feito através da palavra. Então Deus, como um grande arquiteto, tinha tudo isso dentro dele mesmo. Então por isso diz o profeta: se eu não estava em seus pensamentos, eu estou perdido. Mas, veja, a verdadeira igreja, ela é eleita, veja, ela foi pré-ordenada, predestinada, desde antes da fundação do mundo. Por isso, a carta mais gloriosa escrita pelo apóstolo São Paulo, e o profeta se referiu a ela muitas vezes como a era efesiana, ali está escrito, veja, e nos predestinou para filhos de adoção. Ou melhor, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Ou seja, a verdadeira igreja, ela já existia nele, veja, em seus pensamentos. Veja, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Veja, e nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Veja, para louvor e glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis assim no amado, em quem temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência. Agora, aqui está o ponto. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Então esse grande mistério, que a verdadeira igreja ela foi escolhida, eleita desde antes da fundação do mundo. Veja, e que ele criou primeiro o homem espírito, o que a gente chama de teofania ou corpo-palavra. Esse corpo-palavra, veja, são nossas teofanias, são nossos anjos, veja, que adoram a Deus lá na eternidade. Esses anjos que veem a face de Deus, essas são nossas teofanias.
Veja, esses anjos, veja, que estão nos influenciando aqui. Veja, são anjos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de ser salvos. Veja, há o anjo para a era, há o anjo da igreja, mas há esse anjo, essa teofania que nos influencia, que se alegrou quando nós nos arrependemos e nos convertemos. Veja, esse anjo do qual disse o profeta, essa casa, esse tabernáculo, para onde nós iremos quando nós saímos aqui da terra. Ou, se vier o arrebatamento, essa teofania desce para colher esses 16 elementos e transformá-lo no corpo glorificado. É algo extraordinário, é algo grande dentro da Bíblia, como disse o apóstolo São Paulo. Veja, isso é algo extraordinário. Veja, saber que há uma parte nossa que é eterna. Então, Mombrana, falando desse mistério, na mensagem Cristo é o mistério de Deus, Cristo é o mistério de Deus revelado, ele disse, citando Efésios 1, no 184, veja, predestinou. Aí está o mistério. Veja, sabendo que nós estávamos nele antes da fundação do mundo. Veja, ele foi adorado lá em cima, primeiro, através das nossas teofanias ou através dos nossos anjos. Essa é a verdade da palavra. Veja, e ali nós o adoramos. Veja, e aqui hoje nós continuamos a adorá-lo, porque Deus deve ser cultuado, deve ser respeitado, deve ser admirado, deve ser servido. Daqui vem toda a nossa alegria, vem toda a nossa felicidade. Veja, ele, antes mesmo que Cristo ou qualquer outra coisa estivesse sobre a terra, veja você, o seu grande mistério, que ele escolheu a noiva. Veja, sabendo que Eva cairia, por descrever da palavra, sabendo que ela cairia, mas ele escolheria uma noiva que não cairia. Veja, que se manteria firme nesta palavra, independente do que todo o resto do mundo tivesse a dizer sobre ela. Eles se manteriam firmes nesta palavra, eles são predestinados para permanecerem ali, filhos de adoção por Jesus Cristo. Veja, predestinou a igreja para esta grande e gloriosa posição. Então, veja, descobrindo-nos o mistério de sua vontade. Então, diz mais o profeta, veja, agora, vem o seu segredo? Veja, isso está no livro de Colossenses, no livro de Efésios, Apocalipse 10:7 e muitas outras escrituras. Veja, para quê? Para restaurar a Eva caída, visto que ela era uma prefiguração da igreja. Então, assim como Eva estava dentro de Adão, veja, quando Adão foi criado, veja, Deus criou dentro dela a sua igreja, vamos dizer assim, a sua companheira. Adão não podia ter comunhão com ela até que ela fosse manifestada em carne. Da mesma forma, nós estávamos em Deus, desde antes da fundação do mundo. Não podíamos ter comunhão com Ele, mas um dia esses pensamentos foram expressados, se tornaram carne, e hoje nós estamos tendo comunhão com Ele através da palavra. Que grande mistério! Veja, e agora notem, assim como Deus abriu o lado de Adão e tirou Eva pela própria carne e sangue dele, e dividiu o espírito dele de masculino e feminino para feminino e o colocou em Eva, veja, tomou a costela de baixo do lado dele e dela fez Eva. Desse modo Deus fez a mesma coisa, extraindo do lado de Cristo o sangue e a água, e Cristo e a palavra, e tomando a palavra e formando sua igreja. É disso que a verdadeira igreja é formada, da palavra. É impossível que ela não creia, é impossível que ela seja enganada e é impossível que ela caia, porquanto ela foi tirada dele, sendo ele o verbo, sendo ele a palavra. Veja, sua igreja, Eva, veja, de volta para si mesmo, novamente, redimida pelo sangue que veio do seu corpo. Veja, o grande mistério de Deus, agora sendo desenrolado, que tem estado oculto desde a fundação do mundo, mas o prefigurou por todo o caminho até o fim. Agora observem, nós encontramos que ele fez isso,
e aqui em Efésios e em muitos outros lugares. Por isso lhe dará o suficiente para... Agora, por através das eras, ele tem estado lentamente desenrolando esse mistério. Porém, podem ver vocês agora. Por isso Jesus disse em São João 14, naquele dia, ou seja, neste dia, nós conheceríamos que nós estamos nele, ele e nós. Veja, desde antes da fundação do mundo, essa igreja pré-existia em seus pensamentos. Ela foi eleita. Veja, e Deus colocou esses nomes no livro da vida do Cordeiro, numa sessão que não pode ser apagada. Veja, e esses crentes vieram sendo manifestados durante 7 eras. Mas aqui no tempo do fim, apareceria essa igreja gloriosa, que viveria de fé em toda a palavra. Aquilo que Eva falhou, a igreja do tempo do fim, ela não falharia, porque ela é preordenada para isso. Irmão, medite nisso, isso trará fé ao seu coração. Veja, leia a palavra de Deus, ore, dê louvor a Ele, viva em comunhão com a igreja local, seja grato a Deus, isso ajuda a crescer na fé. E Deus te dará todas as virtudes da estatura do varão perfeito até alcançar a pedra de coroa. Deus te abençoe, até breve, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.